Muito bem, amigos da Rádio JSV, estamos de volta, pois é, On The Rock, aqui pela Rádio JSV, lembrando que nós estamos também nas redes sociais, no seu Facebook, no seu YouTube, e daqui a pouco nós estaremos com um programa semanal, né, Marcelo? Exatamente, no Facebook, agora para você observar, para você curtir o rock, né, que a gente faz aqui na Rádio JSV. E hoje nós vamos falar do disco que lidera todas as pesquisas do álbum de rock que mais revolucionou o mundo do rock, né? Vamos falar do álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Ou melhor, a banda do Sargento Pimenta e os Corações Solitários. Isso, olha o título, né? Para começar, a banda do Sargento Pimenta, né? Sgt. Peppers foi uma verdadeira obra de arte. E nessa época o mundo estava assim extremamente revolucionário, agitado, feminismo, né? As mulheres lutando pelos seus direitos, havia a guerra do Vietnã, né? E no rock já havia um movimento psicodélico muito forte. Né? Esse disco foi lançado, sabe quando? Em 26 de maio de 1967 na Inglaterra e no dia 2 de junho nos Estados Unidos. E imediatamente ele pegou. Foi um negócio assim, não teve delay não, foi imediato. Marcou uma nova fase dos Beatles, né? A partir daí os Beatles começaram a fazer discos mais elaborados. O oitavo, né? Oitavo e tal, mas mesmo assim foi um... Tem gente que fala que essa revolução começou com o Revolver. Eu já não entendo, acho que o Revolver tem músicas lindas. Não tem uma revolução, eles continuam com aquele apelo romântico dos Beatles de antes, né? Quero afagar suas mãos, desculpa. O Sgt. Peppers foi, inclusive começando pela capa, né? A capa, como é que a gente pode descrever aquela capa, não? E tem uma coisa que é muito interessante, né? Que tem vários personagens, psicólogos, cientistas, políticos e tal. E tem os Beatles, a gente pode ver que tem a foto dos Beatles, os antigos e os novos. Isso. Ou seja, os antigos estão olhando de uma forma triste, ou seja, como se aquela fase antiga dele acabasse e eles estavam passando por uma outra fase. Inclusive, alguns místicos, teoria da conspiração, dizem que eles estavam tristes pela morte do Paul McCartney. Uma teoria da conspiração, né? O Paul que veio fazer show outro dia no Morumbi era uma reencarnação já velha. Mas até a capa revolucionou, né? Até a capa revolucionou. Então, imediatamente ele foi um sucesso comercial e crítico, permanecendo durante 27 semanas. É muito difícil você ficar 27 semanas no topo nos Estados Unidos. Nossa, muito. E no Reino Unido, né? E na altura em que foi lançado, o álbum foi louvado pela vasta maioria dos críticos pela sua inovação em produção musical e pelo design também da capa. Então, o Sgt. Pepper é um disco que veio para revolucionar, né? Existem bandas como, por exemplo, Pink Floyd, que revolucionou com o disco que nós fizemos, Dark Side of the Moon, né? Existe também, daqui a pouco nós vamos falar também do Led Zeppelin, que teve uma revolução também. Sim, que teve uma revolução. O Led era uma banda completa, né? Sensacional, né? Mas o Sgt. Pepper veio para mudar uma estrutura que vinha sendo feita do rock, desde lá do comecinho do Elvis, daquele pessoal lá, de lá para cá, né? Seria o álbum de estúdio usando metais, não é metais de guitarra. Parte sinfônica também, né? Uma orquestra sinfônica, né? Nunca foi exibido ao vivo. Não tinha como exibir, né? Como é que você ia levar tanto músico? Quer dizer, até daria, né? Vamos dizer que o Rick Wakeman fez, né? Mas acho que nessa fase os Beatles já contratavam músicos locais, né? Músicos locais. Mas nessa fase os Beatles já estavam numa outra, vamos dizer, vibe, como dizem, né? Primeiro saturado de público, né? Sim, exatamente. Gente demais. Porque eles não tinham tempo para criar, eram músicas comerciais. O cara da gravadora falava, eu quero 12 músicas, eles tinham que gravar em 2 dias. E tem o Paul falou uma coisa uma vez, que se os públicos faziam tanto barulho que nós desligássemos os instrumentos e só imitássemos, eles não iam notar. Então acho que isso aí também estava cansando um pouco os Beatles, né? E os Beatles começam a parte também politizada deles, a ponto deles eles acabaram recusando uma medalha, né, da rainha, e depois num show em que a rainha estava, eles falaram assim, os burgueses podem
podem bater palma o pessoal da plateia, os burgueses apenas balancem as joias. Exato, aquele Back USA Song, né, do álbum branco, diz tipo volta à União Soviética, né, como se eles tivessem ido para a União Soviética. Então os Beatles já estavam entrando nessa fase, por isso que eu falei toda essa contestação que estava tendo no mundo, os Beatles também perceberam isso. Tem gente que considera o ano de 68 o melhor ano da história da humanidade, né? O ano mais difícil, mais significativo da história da humanidade. Esse disco foi lançado em 67, certamente foi um pré-julgamento daquilo que deveria... E sim, deve ter sido uma trilha sonora desse ano também, do que poderia vir. E a primeira música que a gente vai ouvir é exatamente a que dá título ao disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que vem junto com a Little Help for My Friend, que vem emendada, né? Que vem emendada, que é fantástico, diga-se de passagem. Só para vocês terem uma ideia, faz 20 anos hoje que o Sgt. Pepper mandou a banda tocar. Eles andavam tocando e saindo da moda, entrando e saindo da moda, mas garante levantar um sorriso. Portanto, permita-me apresentar a vocês o show que conhece há tantos anos, a banda do Sargento Pimenta e dos Corações Solitários. Na época, as outras bandas, houve assim uma espécie de susto. Tipo, as outras bandas, surgiu algo novo. Eu acho que não foi um susto, foi uma influência, né? Se a gente for pegar The Aerosol Grey Machine do Vandergraaf Generator, né? Que é uma banda de rock progressivo bastante injustiçada, né? Na Inglaterra, foi muito influenciada pelo Sgt. Peppers. Né? Até os Stones também. Um dos melhores discos de Satanic Majestic Request também sofreu influência do Sgt. Peppers. O The Propagated the Down, do Pink Floyd, sofreu muito, né? Que o Sgt. Pepper é um disco muito rico, é um disco, é uma obra-prima, né? Então acho que mais influenciou outras bandas. Se a gente voltar lá atrás, os Beatles estão aí desde 60 na parada, né? Sim. Antes de 60 era um grupo de escola. Eles formaram um grupinho lá na escola do John Lennon. O grupo de Skyfall, né? Skyfall, depois teve Carapalos, se não me engano, não foi Carapalos, teve um outro nome, né? E foi formando. O último que entrou na banda foi o Ringo Starr, porque o baterista era muito ruim. Era o Peter Beast, né? E alguns fãs falavam, né? Ringo never, Pete forever. Ou seja, eles não queriam o Ringo Starr, né? Só que o Ringo Starr é boa praça pra caramba, né? Ele era aquele elemento mais... Ele é uma pessoa de unir grupos, vamos falar assim. Me parece que os Beatles foram a primeira banda a privilegiar o visual também, né? Porque eles fizeram moda com aquele cabelo meio pastinha, meio franjinho. E isso eu já questiono um pouco, Jorge, porque o The Animals tinha esse visual também. The Animals. The Rise of the Rising Sun. Exatamente, que é um disco incrível. A gente pode falar também, bonito, lindo. O The Turtles, tem várias... Aquele visual, assim, muito certinho, mas eu posso dizer que eles inovaram. Imagina só uma banda que tem aquele visual certinho, de repente eles entram numa psicodelia total. Pois é. Né? Que tem muito a ver com a ida deles. Mas não deixaram eles usar os terninhos deles. Né? Não, mas era diferente, aquele terninho de banda, né? Mais de banda, parecia... De banda de fanfarra. Exatamente. Coisa, né? É interessante. A segunda música que nós vamos ouvir foi muito contestada, inclusive teve uma novela agora na Globo, que essa música foi gravada por um artista que ganhou The Voice, chama-se Lucy in the Sky with Diamonds. Essa música, o título dela, ele leva pelas iniciais do nome para o LSD. LSD, exatamente. Que estava pegando na época. Então é o título da canção, que foi composta em 67, faz parte do Sgt. Pepper, e foi composta por John, mas é atribuída à dupla. Sempre que um fazia sozinho, colocava o nome do outro. Essa canção gerou controvérsia, como eu disse, pelo LSD. Logo após o lançamento da canção, surgiu a especulação que a junção da primeira letra de cada um dos substantivos formava intencionalmente LSD. Apesar de John Lennon negar veementemente, a BBC proibiu a canção. A conservadora BBC, né? Lennon disse que a inspiração vinha de um desenho que Julian Lennon trouxe de um colega da escola e mostrou para o pai. O colega chamava Lucy O'Donnell. E apesar de ter sido fonte de inspiração para uma das canções históricas dos Beatles, contou ao jornal The Guardian que não se relaciona com o tema. Esse tipo de música não tem muito a ver com ele. Quer dizer, até hoje se tem dúvida de que
foi o LSD ou se foi o Julian Lennon, que foi o inspirador do desenho do Julian Lennon. Mas pela própria letra também, né? É uma letra que é bem psicodélica. Bem psicodélica, total. Muito psicodélica. Então, é como se ele tivesse o próprio título, né? Lucido Céu... Com diamantes, né? O próprio Lucid Sky. Quer dizer, é meio complicado, né? Inclusive, teve outras versões também, inclusive uma versão muito legal, que muita gente conheceu, foi com o Elton John. Elton John, que era amigo particular deles. Todos, sim, né? exato. E Elton John cantou aqui no Brasil na sua última turnê, ficou muito bom com o Elton John. E aqui no Brasil foi lançada deixa eu ver aqui, Dan Torres. É um menino que foi criado nos Estados Unidos, que participou do último The Voice e que gravou para uma das últimas novelas das 8 da Globo, a música Lucy in the Sky in the Diamond. Você sabia que em 2003 a biblioteca do Congresso americano surgiu que o Sgt. Pepper inseriu ao Sgt. Pepper o título de Registro Nacional de Gravações, honrando o trabalho como culturalmente e historicamente significante. No mesmo ano, a revista Rolling Stones colocou em primeiro lugar na lista dos 500 maiores álbuns de sempre. Já pensou? Nossa, é uma coisa absurda. E assim, até hoje tem gente, o pessoal que ouve rock, né? Que gosta de rock, até hoje coloca esse disco num topo, né? É difícil tem você... Tem gente que coloca em terceiro, tem gente que coloca em segundo. Mas é sempre entre os 5 mais vai ter. Vai ter. Né? Tem gente que fala, já viu muita gente falar que o álbum branco é revolucionário, fala que o álbum branco é melhor, mas eu falo, e os Sgt. Peppers? Eles ficam, o mínimo que eles colocam em parte técnico. O Abbey Road também é muito bonito, mas também não é revolucionário, né? Não tem assim... Não, o Abbey Road já estava numa outra fase deles. Estava na fase terminal, né? Sim. Até o Let It Be também, que é muito... Let It Be. Let It Be, eu falei da música dos Stones, né? Let It Be. Let It Be. Let It Be foi um disco dos Beatles que não foi um fracasso de vendas, porque era o último e a música é muito bonita, a música tema, né? Mas tem muitas músicas bonitas dentro do disco que não tiveram nenhum tipo de repercussão, né? É difícil que você criticar ou fazer uma crítica dos Beatles, né? Se eu tivesse nascido lá e fosse crítico musical, eu ia ter um trabalhão, porque só tem música boa. Né? Outro dia eu estava almoçando em casa, eu falei assim, é difícil ter música dos Beatles feia, né? E até nos fracassos de venda como Magical Mystery 2, que é muito legal, inclusive, que é um disco espetacular e não vendeu nada, pessoal. Acho que ele não foi muito compreendido. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo com Tropicalia. O Sim. Tropicalia lançado por Caetano teve uma venda bem significante. E olha que naquela época tinha era revolucionário. Né? Agora, a gente pode pegar a carreira solo dos membros dos Beatles, todos tiveram uma carreira solo brilhante. Né? O John já foi mais para a parte política, né? E ele teve, inclusive tem um documentário muito legal, os Estados Unidos contra John Lennon, alguma coisa desse tipo. O Paul já foi uma coisa mais comercial, teve o Wings também, né? Romântico, o Wings e tal. Teve primeiro um que ele fazia com a esposa dele. Com a esposa dele, né? Linda McCartney. E o George já é o mais místico, né? Religioso, aquele mais Sweet Lord, né? E o Ringo era um pouco... aquele negócio, não vou dizer comercial, mas era um cara muito bacana. Né? É um rock mais assim, elaborado para vender, né? Mais elaborado para vender. Amigo de todo mundo. Uma vez teve ele num filme do Frank Zappa, ele imitando o Frank Zappa. Ele se dedicou também ao cinema. É porque o filho dele toca no The Who, né? O baterista do The Who é filho do Ringo, o atual. E ele fala, Richard Starr, se não me engano. Richard Starr, que acho. Que é o mesmo nome. Que é o nome Stark, né? O nome Starr é o nome do Ringo, né? Bom, Fixing a Hole, quer dizer, fixando um furo, pelo amor de Deus, né? O título, Fixando um Furo. Então, é a primeira das 2 gravações que foi feita no estúdio Regent de Londres, em 9 de fevereiro de 67, em 3 tomadas. Esse estúdio foi usado porque o estúdio Abbey Road não estava disponível nesta noite. Foi a primeira vez em que os Beatles usaram outro estúdio que não fosse o Abbey Road para gravar uma música do álbum da EMI Records. A inspiração é o seguinte: uma das teorias sobre a inspiração de McCartney para compor essa música é totalmente do McCartney, é sobre uma injeção de heroína, na tradução para o português,
a parte da canção diz: estou fechando um buraco onde a chuva entra. Mas McCartney nega essa afirmação, dizendo que nunca usou heroína na época desta música. Nem mesmo John havia usado, alegando que a música foi feita em referência a Jesus Cristo, pela fé que ele tinha por Jesus Cristo. Eu, sinceramente, naquela época, eu não tinha... Não sei, porque... Eu não tinha a mínima ideia não sei, de como seria uma homenagem a Jesus Cristo em Fixando um Buraco. Eu também não dá para entender. Mas vamos ouvir para ver, né? Vamos ouvir, acho que só ouvir, quem sabe alguma coisa que se interprete como se Fixando um algum Buraco. ouvinte notou alguma coisa, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente aí no Facebook. Mas falando mais sobre a banda em si, naquela hora que eles aparecem lá em cima daquele prédio, tem um músico famoso que está no teclado, sabe? Eu agora não me lembro o nome. Ele faz o teclado, aquela música. O Beatles tinha 5 componentes nesse dia que eles fazem o show lá no terraço do edifício. Eles cantam a música Get Back, que é a última música que eles gravaram. Eu não lembro também. Não lembro o nome dele. Mas, falando mais sobre a carreira deles, o disco, os Beatles, quando eles começaram a gravar, era uma banda de garagem, né? Que foi indo, e o empresário, e teve uma pessoa muito importante na vida deles que orientou a todos eles no começo de carreira. O Brian Epstein? E quando ele morreu, parece que ele faleceu, né? Faleceu, ele foi chamado do quinto Beatle, né? Eles ficaram assim meio sem rumo, né? Sim. Foi quando eles pararam de fazer shows. Né? E nessa reflexão, eles parece que ficaram 1 ano sem gravar. Mais ou menos isso, tempo, nesse período. Né? Quando eles se espiritualizaram lá na Índia. Sim. Né? Quer dizer, se espiritualizaram, mas provaram de todas as ervas indianas. Sim, não, eles entraram de cabeça nisso, né? E os Stones, eu vi que não, né? Os Stones começaram a ir para esse caminho também, não foram. Não foram. Os Stones eram muito loucos, né? Então, acho que... Já era normal deles. Já era normal deles ser louco. Os Beatles eram os menininhos, assim. Os Beatles eram os garotos. Quando eles entraram, acharam legal pra caramba. Sim, falou, pô, estamos num outro mundo, né? Os Stones, nosso mundo já sujo, né? Dirty World, né? Então, aí, assim, quando eles vieram para a mídia e começaram a falar certas coisas, uma vez o John Lennon falou que na China, ou sei lá, no país que foi, que eles eram mais famosos que Jesus Cristo, não sei em que país que eles falaram. Eu não lembro também. Foi num dos shows dele. Hoje somos mais famosos que Jesus Cristo. Hoje. Por quê? Porque ele quis dizer o seguinte, que nos países em que Jesus Cristo não era aceito, eles de repente eram ídolos. Sim. Né? Ele quis falar isso, mas o pessoal já era muito... Hoje, se ele falar isso, o pessoal já ia cair de pau nele. Hoje ele estava morto. Imagina naquela época. Naquela época, puseram uma fogueira com todos os discos, os fãs fizeram uma grande fogueira e queimaram os discos dele. Uma cena incrível. Não, absurdo. Logo depois veio o próximo disco que fez o maior sucesso. Quer dizer, não tinha como, né? Né? Enfim, são coisas que acontecem, que você fala numa hora errada, no dia errado, e o pastor, ele potenciou. Exatamente. O que foi falado, na verdade. Vamos ouvir agora uma obra-prima. Ela está saindo de casa, She's Leaving Home. Gozado. Essa música diz o seguinte: quarta-feira às 5 da manhã, enquanto o dia começa, silenciosamente ela fecha a porta do seu quarto e deixa um bilhete em que ela esperava pudesse dizer mais. Ela desce as escadas até a cozinha, segurando o lenço, e cuidadosamente vira a chave da porta dos fundos e sai de casa. Ela está livre. Parece um sertanejinho cafona, não parece? Não, mas é bonitinho. Para mim, acho que seria mais um Clube da Esquina, alguma coisa de Minas. Não sei se você pegar um Beto Guedes. Mas a música tem uma melodia. Não, cara. Fora de série. Uma coisa impressionante. O início dela com aqueles acordes, né? Perfeito. Né? É perfeita, né? Bom, a ideia desta canção, desta verdadeira obra de arte, como cita aqui, ao estilo barroco. Eu não sei se existe estilo barroco em música. Pode ser, até estilo neoclássico e tal. Tem vários. Os políticos diziam, né? Neoliberal, né? Neoliberal. Então, surgiu de Paul McCartney após ler uma notícia do jornal, sendo ele o idealizador da melodia e da letra e das 3 estrofes da canção. A inspiração de Paul para She's Leaving Home se assemelha a que John teve um pouco de antes da criação de A Day in the Life, também do Sgt. Pepper. Nesse caso, a autoria maior foi de Lennon, lá no A Day in the Life.
Então, assim, um compunha, é que nem Erasmo e Roberto Carlos. Sim. Roberto compunha para o nome do Erasmo. Exatamente. Põe o nome do Roberto, né? Hoje a gente tá meio assim, né? Filosofando, certo? Não, mas é o clima do disco, né, meu? Não dá pra você chegar. Agora, quando se a gente for falar num disco futuramente, né? Nevermind the Bollocks, aí você vai ver, do Sex Pistols. Daí a gente vai chegar e vai ter que. Ter que sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, né? Botando aquele negócio que o pessoal põe aquele. Já chegar aqui. Negócio chinês lá. Coloca aquele. Pra vir chorando já pra cá, né? Não, mas esse aí não, você tem que entrar no clima. Realmente tinha um convite à filosofia, né? Todos esses discos dessas bandas são um convite à filosofia. Porque, inclusive o Raul também, quando a gente vai fazer ainda um disco do Raul aqui, é um convite à filosofia. O Raul Então, aqui diz o seguinte, que um dos discos mais importantes dos Beatles era o Revolver. Foi feito lá atrás, né? Foi o terceiro, quarto ou quinto disco dos Beatles. E quando eles foram... Tem uma música bonita chamada Strawberry Fields Forever... Penny Lane, são duas músicas. Essa música é linda, Penny Lane. Elas eram do compacto Strawberry Fields Forever, maravilhosa também. Mas também é meio causada, né? Porque fala de morango. Strawberry. Strawberry Fields, morangos para sempre. Alguma coisa. Negócio vai assim. nessa pegada psicodélica. Penny Lane é uma rua, né? Penny Lane é uma rua. É uma rua lá de Londres. Penny Lane, Ismael. Era um compacto simples que eles gravaram comercial para atender a gravadora. E depois veio pro disco original. Mas voltando ao Sgt. Pepper's, tem uma música do Sgt. Pepper's que eu considero a maior obra-prima dos Beatles. Por quê? Porque ela é uma música anticonvencional. A Day in the Life é uma música que ela tem um som no meio dela que parece assim que está todo mundo desafinado. Ou seja, quebra uma estrutura. Se você pegar a estrutura, uma estrutura lógica de música, a Day in the Life ela quebra totalmente essa estrutura. Então nisso tem a revolução. Para mim é a melhor música deles, assim, todos os tempos que eles gravaram. Maravilhosa. E é feito por essa confusão é feita por uma orquestra sinfônica. Se você imaginar o cara lendo aquela bagunça que estava na frente dele e ter que tocar aquilo, você já pensou, né? Se você pegar um Stravinsky, Stockhausen, eles vão adorar isso aí. Não sei se o Stockhausen está vivo, né? Mas o Karl Stockhausen, né, que inspirou a Arrigo Barnabé, Frank Zappa, tudo, ele trabalhava justamente nisso aí. Ou seja, trabalhava no contraponto, trabalhava ele ia no oposto de uma lógica musical. E essa música realmente não tem lógica, porque ela começa assim, pam, 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 que é 2x1, aquele sonzinho bem simples, né? Sim. Aí quando ele fala que leu os jornais de hoje, ele está contando, ele passa a contar todo o jornal, né? Todas as coisas que aconteceram, os fatos que estão acontecendo, enfim. O John Lennon fez uma coletânea nessa música. Ela foi gravada em 19 de janeiro de 67 e concluída em 22 de fevereiro, levou um mês. Há uma parte adicional com sons difusos e estranhos que não foi incluída no lançamento do álbum no Brasil. Somando essa parte, a música dura 5 minutos e 33 segundos. Na verdade, quando escutamos essa música no vinil, os sons estranhos do final da música tornam-se uma espécie de moto perpétuo, caracterizando assim uma música teoricamente sem fim. Sim, dá essa impressão. Dá impressão. Ela foi classificada como a 28ª maior canção de todos os tempos pela Rolling Stones. Olha, se você pegar canções de todos os tempos, tem trilhões de músicas aí, né? Foi a 28ª música. E você vê que o pessoal não divulga essa música, né? Você pode ver essa segunda fase dos Beatles, você pode pegar Tomorrow Never Knows, pode pegar várias outras, mesmo Strawberry Fields Forever e tal, mas Day in the Life dificilmente o pessoal divulga. É como a Kashmir do Led Zeppelin. Led Zeppelin, que é uma música linda, mas ninguém fala dela, né? Se você for falar de Led, vão falar de Stairway to Heaven, vão falar de All My Love, né? Exatamente. Essa música tem uma orquestra com 41 instrumentos, tem assim, John Lennon como vocais, piano e acorde final, Paul McCartney vocais, piano e baixo, George Harrison maracas. George Harrison, que era um dos maiores guitarristas. É fantástico, maracas, né? Ringo Starr, bateria, conga, piano no acorde final, George Martin, harmônico no acorde final, Mel Evans, com despertador, contagem, piano no acorde final e 41 músicos de estúdio.
Uma orquestra, né? Uma orquestra, né? Praticamente uma orquestra. Então, olha, nada mais, nada menos do que a gente ouvir essa música, que é o ponto que eu digo de grande, né? O ponto alto desse disco é essa música Day in the Life, né? Não sei se você pensa da mesma forma. Concordo também. Concordo, porque quebra num disco inovador, ela é a mais inovadora do disco. Sgt. Pepper's, que foi um disco histórico, está em primeiro lugar de todas as listas de discos que mais mudaram a vida do rock, era a maneira de se ouvir rock. E vamos dar um créditozinho? Vamos? Tem uma música que ele fez com uma policial, chama-se Lovely Rita. É uma canção que foi feita para uma policial. Então vamos terminar com ela. Vamos. Então vamos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até lá.